Olha só, no Observatório de SST, no período de 2012 a 2020, e aqui você deve estar se lembrando, né, que nós estávamos em 2020 iniciando aí esse processo de pandemia, né, então ficamos aí 2, 3 anos aí dentro de um processo onde a própria Covid entrou e saiu de doença ocupacional, mas enfim, aqui nós não estamos contabilizando esses casos, tá? Então, olha só, no Observatório de SST, nós temos aí alguns dados que são estarrecedores com relação à saúde e à segurança do trabalho, os acidentes, os agravamentos, as doenças ocupacionais que são notificadas ao Ministério do Trabalho, né, através do CatWeb no passado e agora através do E-Social. Então, olha só, lá em 2012, de 2012 a 2020, nós tivemos aí mais de 5 milhões de notificações de acidentes de trabalho, essas que foram emitidas CAT. E se você é um profissional de saúde e segurança do trabalho, assim como eu, e que já está há um tempinho nessa jornada, você já deve ter uma noção de que esse número ele é extremamente subnotificado, né? Então nós estamos falando aí de 5 milhões e meio de acidentes de trabalho ocorridos com a CAT emitida, considerando que nós temos aí um número muito grande subnotificado e que, obviamente, a gente não consegue mensurar. Essa subnotificação, ela acontece em todos os estados do Brasil, infelizmente é uma realidade em grande parte das empresas, porque muitas delas entendem que a notificação através da CAT de um acidente de trabalho, de uma doença ocupacional, pode não ser benéfico para a empresa, ou possa ser, melhor dizendo, prejudicial. E isso não é necessariamente uma realidade. Um pouco mais adiante, a gente vai falar um pouco da legislação previdenciária no que diz respeito à gestão de terceiros, e aí a gente pode aprofundar um pouco mais nesse detalhe para que vocês possam compreender de onde vem essa concepção equivocada de muitas organizações. Nós tivemos aí 20.379 pessoas que perderam as suas vidas enquanto trabalhavam. Existe algo mais complexo, né, do que pensarmos na perda de vidas relacionadas a trabalho, né? A pessoa está ali trabalhando, executando uma atividade laboral, ganhando seu ganha, tendo ali acesso ao seu ganha-pão, né, realizando as suas atividades, e ainda assim a gente ter essas pessoas perdendo a sua vida em função de acidentes de trabalho. E aqui voltamos a dizer, ainda que sejam notificações de CAT por óbito, a gente também tem subnotificação, né? Afastamentos previdenciários foram quase 500 milhões, olha a quantidade, gente. As notificações do Sinetran, do Sinan também, muito alto no período de 2012 e 2020. Nós temos aí os gastos com afastamentos, né, superando a casa dos 97 milhões. Então, são muitos trabalhadores que estão incorrendo em acidentes e doenças ocupacionais, alguns, infelizmente, com óbitos, e os gastos previdenciários são muito altos, né? O gasto do governo com essas ocorrências são muito altas. Lembrando que aqui nós estamos falando apenas daquelas CATs, daqueles afastamentos, que são superiores a 15 dias, porque senão eles não são notificados. E por que a gente está falando sobre isso quando pensamos nos terceiros? Porque muitos desses acidentes acontecem em empresas contratadas, em contratantes, né, ocorrido com trabalhadores de empresas contratadas. Então aqui eu queria fazer um paralelo em relação a esse período, né, de 2012 a 2020, com o período de 2012 a 2022, nós estávamos aí saindo da pandemia, né? Então, se vocês observarem os números que nós temos nessa tela, na próxima, pode passar para mim, por favor, vocês vão observar que esses números houveram aqui um crescente muito grande. Nós tivemos mais de 1 milhão de CATs a mais emitidas num período de apenas 2 anos, né? Os números anteriores estavam ali sendo refletidos em 8 anos aproximadamente do que tem de informações no Observatório de SST. E quando a gente pega apenas os 2 últimos anos, a gente está falando aí aqui, os que estão notificados, né, aqui seria 2021 e 2022, nós temos aí mais de 1 milhão de CATs notificadas, o que significa que se nós pegarmos datados de 2024, a gente vai ter aí certamente um acréscimo muito grande deste tipo de notificação, né, de pessoas que se acidentaram, se feriram ou que adoeceram
e que a sua CAT foi emitida pela empresa, né? Aqui nós temos aí o aumento também das CATs com morte, aumentos dos afastamentos acidentários, as notificações de agravo desses acidentes também aumentaram significativamente, óbitos com a carteira assinada, chegamos a 28 mil, ultrapassamos, na verdade, 28 mil, e os afastamentos previdenciários, aí, os gastos de 97 milhões para mais de 151 milhões. Por que isso é relevante para a gente numa data como essa? É relevante para que a gente possa observar que o governo detém, de fato, de informações para realmente validar como está a gestão de saúde, segurança e trabalho dentro das empresas. É muito interessante a gente pensar que aqui, embora nós tenhamos uma subnotificação muito grande dos acidentes, dos agravos e das doenças, ainda são números que fazem com que o governo, de um modo geral, queira, de fato, resolver as questões relacionadas à saúde e à segurança do trabalhador. Porque, sem dúvida nenhuma, existe um gasto muito grande do governo em relação aos benefícios previdenciários. Se é que a gente pode datar esses gastos como benefícios, né? Porque na realidade são afastamentos, doenças ocupacionais, períodos em que o trabalhador não pode estar presente no seu ambiente de trabalho, executando suas atividades laborais, e que ele necessariamente, em virtude de um tratamento ou de um determinado período que ele precisa, de fato, de se recuperar de uma determinada ocorrência, ele tem ali o respaldo do governo para que ele possa, de fato, gozar desses possíveis benefícios, né? E manter ali a sua vida em função daquela atividade laboral que ele deixa de ter a capacidade de executar. Agora, a grande questão é que, como os gastos do governo aumentam, como vocês puderam observar aí, né, astronomicamente de ano a ano, eles estão cada vez mais fazendo com que os ajustes dos arcabouços legais, as necessidades de informações enviadas para o governo e principalmente os recolhimentos de tributos, os recolhimentos de toda a parte de saúde e segurança do trabalho, que a gente vai falar daqui a pouquinho, referente ao custeio desses afastamentos, estejam sendo visualizados e observados pelo governo cada vez mais de perto. Isso faz com que nós tenhamos a necessidade e a obrigatoriedade de elaborarmos programas de gestão cada vez mais efetivos para que nós possamos estar olhando não só para os trabalhadores que são realmente vinculados à nossa empresa, ao nosso CNPJ, mas também aqueles terceiros que vêm para dentro do nosso ambiente de trabalho executar determinadas atividades. E pensando justamente em como que as alterações legislativas estão fazendo com que as empresas precisem ter cada vez mais um olhar apurado sobre as empresas terceiras, né, sobre as contratadas, sobre os trabalhadores terceirizados dentro da sua organização, é que a gente quer começar a trazer para vocês informações referentes a essas alterações legislativas para que vocês possam entender. Então, o governo começou a fazer algumas alterações, principalmente no que diz respeito às normas regulamentadoras. Possivelmente vocês já devem ter acompanhado a alteração de algumas delas. E, sem dúvida nenhuma, uma das principais alterações aconteceu na norma regulamentadora número 1, que faz com que a gente passe necessariamente a ter a obrigatoriedade de gestão sobre os trabalhadores terceiros. Essa obrigatoriedade, ela passou a existir com a norma regulamentadora número 1? Não, ela sempre existiu. No entanto, o formato com que isso era solicitado dentro das normas regulamentadoras, ele era um pouco subjetivo, e agora ele passa a ser muito mais explícito, né? A gente passa a ter muito mais informações e a clareza de que essa gestão efetiva é necessária, obrigatória, e que a gente precisa, de fato, nos estruturarmos para isso.